Qual o legado? O que que meus filhos vão falar de mim? Se eu morrer Uhum. amanhã, E aí? quem foi a Joana? O que a Joana Exato. deixou? Se eu tô emocionada e eu quero chorar, então eu quero chorar. Independente de quem você é, das suas referências, independente dos recortes, e aqui com toda Uhum. a licença poética do recorte, porque existe uma vala muito maior quando a gente vai para alguns recortes, Sim. mas em comportamento a gente é muito parecido, que ele tem isso dentro dele. Só que vamos pensar na cultura do patriarcado como opressora para homens também, Sim. porque assim, eu não posso chorar, eu sou o provedor, eu tenho que estar sempre certa, eu não posso conversar com ninguém, eu não posso dizer que eu não sei. Gente, deve ser um Ficou desespero difícil pros viver nesse dois, né? lugar, pros dois. Preciso estar num lugar que eu não sou a Joana de lugar nenhum, eu sou a Exato. Joana CPF, que tô aqui, que posso fazer qualquer Exato. coisa. Enquanto mais a gente investe nisso, em saber quem a gente é, de onde a gente veio, quais são nossos valores, qual é a nossa essência, por que que a gente faz isso ou aquilo, da onde isso vem, eu acho que esse é um caminho muito libertador, assim. Sejam muito bem-vindos ao The Mind Behind. Meu nome é Marconi Siqueira e a minha tarefa aqui no The Mind Behind é encontrar um pouquinho dos traços, comportamentos, perfis por trás das pessoas que chegaram lá. Essa é a primeira temporada do The Mind Behind e, convenientemente, nessa primeira temporada, eu escolhi convidar para dividir comigo, aqui no sofá, algumas dos amigos, pessoas que eu já trabalhei no passado e que eu acredito que chegaram lá. Obviamente, como sendo a nossa primeira temporada, é muito mais fácil que a gente tenha amigos do outro lado do sofá. E eu estou muito feliz hoje com a minha convidada, né? A minha convidada de hoje, ela é uma pessoa que eu particularmente admiro muito, a gente já trabalhou junto em alguns projetos, mas ela tem mais de 25 anos de experiência no mundo corporativo, sendo 15 na indústria farmacêutica, onde chegou a ser até presidente da Medley, que é uma das maiores farmacêuticas nacionais, que cresceu mais de 90% em sua gestão. E mais recentemente ela foi a primeira mulher diretora-geral de vacinas de uma das maiores farmacêuticas do mundo, aqui no Brasil, a Sanofi. Tudo isso enquanto construiu uma família linda com 2 filhos? 2 filhos. Bom, a minha convidada de hoje é a Joana Disse. Joana, fala um oi pro pessoal aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Vamos lá, Marco. Vamos lá, Jo. Bom, Jo, vou chamar de Jo, tá? Fica à vontade. A razão de existir do The Mind Behind é para a gente tentar, como eu disse, desvendar alguns dos hábitos, crenças e rotinas, ou seja, qual que é a mente por trás das pessoas que a gente acredita que chegou lá. E o primeiro desafio para nós aqui, quando nós começamos com esse projeto, era justamente definir sucesso. E a definição do sucesso, tem várias pessoas que definem comparativamente um versus o outro. Pô, você chegou mais, você ganhou mais dinheiro do que eu, então você teve mais sucesso, etc. E a gente tentou desmitificar isso aqui um pouquinho e a gente definiu o sucesso como você se programar a fazer alguma coisa e você atingir aquilo, né? Ou seja, se você se programar a fazer uma corrida de 5 km e você chegar nos 5 km, quer dizer que você teve sucesso. Se você se programar a fazer uma maratona de 42 e correr só os 5, em tese você não teve esse sucesso. E então eu sempre começo aqui com uma pergunta que ela é bem desafiadora, mas eu aprendi que ela ajuda muita gente a começar a engrenar esse papo aqui e aquecer. Joana, você chegou lá? Eu cheguei. Eu vejo que sim. Eu acho que ainda estou na minha meia-vida, ainda tem muita coisa para fazer, Ainda tem porque meus muitos outros, planos né? são vários ainda, mas eu acho que o que eu me propus quando eu entrei no corporativo, eu cheguei. E como mãe também, chegou Ah, lá, nem como pode nem mãe, dizer, acho né? que é um trabalho sem fim, Marconi, não tem meta. Como mãe, eu acho que é um outro lugar. Como mãe, você deseja ser mãe, mas eu acho que é a relação de mais troca que alguém pode ter na vida, assim, É, né? porque você aprende e ensina o tempo inteiro, mas eu aprendo muito, assim, eu sou Entendi. provocada o tempo inteiro, né? Eu tenho um filho de 15 e um filho de 10, Uhum. 2 meninos, então isso também é um desafio, né? Mas esse lugar de provocação, eles provocam muito, eles Sim. provocam falando, né, Uhum. propriamente dito agora que eles estão mais velhos, mas eles provocam reflexão, eles provocam revisão de comportamento, eles provocam o que eu quero da vida, porque é um É, pouco, você tem ali duas pessoas que estão te olhando o tempo inteiro, né? que Então, dependem de você você. fica preocupada com isso também, né? Qual o exemplo Uhum. que eu estou passando, o que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Então, acho que a maternidade, ela ocupa um outro lugar, sabe? Uhum. Não é um lugar, a meta não é ser mãe, depois você acha que é ser mãe, depois É, que você tem os filhos, vira outra coisa. exato, é ser Então, é melhor, bem né? mais Cada vez amplo. melhor. É ser melhor, eu acho que é bem Isso, por aí. legal. E nesse de ser melhor, acho que você respondeu muito bem aí sobre a questão de mães, porque é um trabalho que dificilmente você vai chegar como mãe e falar, cara, cheguei, pronto, tá feito, né?
Apesar que minha mãe falou isso outro dia. Falou, "Ah, agora vocês estão Agora já era. bem encaminhados, agora tá. Eu falei, mãe, calma. Né? Lavo minhas mãos, né? Exato, não é muito bem assim, não. Mas, e na questão de trabalho, então você chegou recentemente, né, no cargo mais alto dentro de uma unidade de negócio de um dos maiores farmacêuticos do Brasil, como eu disse, né, a Sanofi aqui na área de vacinas especificamente, que foi muito desafiador, acho que depois a gente quer falar sobre isso. Mas quais são os próximos passos? Então, o que você está pensando agora? Você acredita que chegou lá e pronto, agora eu vou fazer mais nada? Ou você tem alguma ambição ainda? Não, eu tenho um propósito para Tá. mim de vida, assim, que quando eu tinha 40 anos, me deu um creque, eu tô com 46, e acho que Tá. com 40 eu tive uma reflexão mais profunda, e era um pouco esse lugar de, assim, qual o legado, o que que meus filhos vão falar de mim, se eu morrer amanhã, E aí? quem foi a Joana, o que a Joana Exato. deixou, o que as pessoas vão falar, Apesar que você for no Google, tem muita coisa. se a coisa vai ter ficado, sei lá, o que que eu Exato. fiz, né, o que eu deixei para as pessoas, e eu pensava muito assim, net sales e market share não Vai vou ajudar. levar para o caixão. Exato. Então, Os assim, 90% eu colocar isso na minha frase da lápide não vai ser muito legal, sabe? Tá. E aí eu entrei num parafuso e eu falei, eu preciso ter um impacto na sociedade diferente, eu Legal. preciso fazer alguma coisa que vá mobilizar de outra maneira, eu preciso deixar minha marca, eu não tô aqui para passar em branco, sabe? Eu acho que eu tenho muito isso dentro de mim, assim, eu não tô aqui para passar em branco, eu não tô aqui para deixar do jeito que eu vi quando eu Você cheguei. encontrou, exato. Sabe, é um pouco desse lugar, assim, o que que eu vou fazer para transformar. E nesse momento do crack, e foi um crack mesmo, porque me gerou muita reflexão e eu comecei a entrar numa que eu falei, eu tenho que ir para a ONG, eu tenho que ir para esse terceiro setor, eu tenho que impactar a sociedade de uma outra maneira. Mas, assim, sempre que eu pensava nesse impacto, para mim sempre vem as pessoas grandes, maravilhosas, né? Gandhi, Mandela, Madre Teresa, e era aquela coisa de multidão, assim, como é que eu vou deixar esse impacto que as pessoas vão falar de mim, ó, né? Tipo aquela coisa muito grandiosa. E aí eu fui conversar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de trocar com as pessoas. E aí, a partir do momento que eu falei, eu acho que é o terceiro setor, eu falei, tá bom, então eu vou explorar esse lugar. E aí eu fui conversar com algumas pessoas no mercado, eu fui entender um pouco algumas organizações. E aí, numa dessas conversas, com um homem, chama Sérgio Serapião, um grande amigo, ele olhou para mim e ele falou assim: você quer impactar? Você não saia do mundo corporativo. E você cresça cada vez mais. E você vai virar presidente dentro do mundo corporativo. Porque quanto mais você crescer, mais poder de impacto você vai ter, mais influência você vai ter. E o dinheiro está no privado. O dinheiro não Exato. está No nas terceiro organizações de terceiro setor. E aquilo foi um choque para mim ali naquele momento, que eu falei, nossa, tipo, meio que essa desconstrução de tudo que eu estava acreditando que era o caminho novo. E eu voltei, eu falei, putz, eu acho que ele tem toda a razão, assim, né? Então, como é que eu olho para esse lugar? Nessa época eu estava como diretora de inovação na divisão de consumo, lá na Sanofi. E eu já estava falando para o meu chefe que eu queria ir para o RH, que eu queria ir para a comunicação. Eu já estava meio que nesse lugar. Eu falei, não, eu vou impactar pessoas, eu vou começar a olhar para esse lugar. E aí eu voltei, virei para ele e falei, eu mudei de ideia. Eu quero ser presidente. Agora eu quero crescer, eu quero ir para o negócio, eu quero ir para a linha de frente. Aí ele não entendeu nada, eu contei para ele toda a história que tinha acontecido. E um outro crack que me deu foi assim, a gente tem que parar com essa história da meta grandiosa, porque a meta grandiosa ela é inatingível muitas vezes. A gente tem que entender que, tá bom, você tem a meta grandiosa, mas a jornada é o passo a passo, e a celebração é o passo a passo. Então, assim, ela tem que começar pequena, para você ir sentindo o que que é, para você ir expandindo, para você ir criando. E aí eu comecei a olhar um pouco desse lugar, eu falei, putz, existe um lugar de impacto no meu entorno que talvez eu não esteja aproveitando. Então, assim, esse entorno começa dentro da minha casa, com a minha família, com as pessoas que trabalham comigo na minha casa, com o time que eu estou trabalhando naquele momento, com as pessoas que estão à minha volta naquele momento. Então, eu comecei a pensar, tá bom, então o que eu posso fazer nesse lugar, né? E acho que em casa, sempre com uma atenção maior, então, meu marido ele é engenheiro autônomo, então tem nada a ver com o mundo que eu vivo, então assim, também como é que ter esse olhar mais empático para o que ele vive do que eu vivo, como é que a gente divide as coisas dentro da minha casa, como é que eu olho para as pessoas que estão trabalhando comigo e se eu estou de fato olhando para elas, que essas pessoas têm necessidades, têm histórias, né, têm dores, então assim, como é que eu faço para auxiliar naquilo que eu tenho condição de fazer, para os meus filhos, para dar esse lugar para eles de reconhecimento de que, sabe, trabalho é importante, mas não é tudo na vida, e como é que eu tô na vida deles e tô na vida do trabalho, e quando que eles vão me ter ali, quando eles não vão ter, e gerenciar essa culpa, porque eu acho que a mãe, ela convive muito com essa culpa. Mas eu também comecei a pensar dentro do meu entorno, dentro da empresa, né? E foi nessa fase, aos 40, que me veio essa história do propósito, e eu cheguei num propósito que é despertar o humano em nós.
E esse humano em nós, ele vem para mim com uma força muito grande de, assim, primeiro o humano em mim, comigo, que assim, o quanto a gente, mulher principalmente, a gente define uma régua de perfeccionismo Uhum. muito absurda. E a gente Às persegue uma vezes coisa que é inatingível. muito inatingível. E a Uhum. gente se cobra o tempo inteiro e nunca tá bom. Então, é uma régua de autoexigência que não tem ninguém pedindo para você fazer, que é você que está Exato. fazendo com você. Então, o humano em nós sou eu comigo em primeiro lugar. Como é que eu me olho nesse lugar? Como é que eu me Uhum. olho como um ser que é vulnerável, porque ser humano é vulnerável, né? Ser humano significa ser vulnerável. Então, como é que eu me permito viver nesse lugar de altos e baixos, porque a Uhum. vida é altos e baixos? E como é que eu olho para o outro com esse olhar de empatia? Sabe, entendendo que ali no outro tem uma pessoa de verdade, tem uma história, pode ter uma tristeza, uma alegria, pode ter um dia que tá bem, um dia que não tá. Uhum. E como é que eu desperto nessa pessoa para ela se olhar para dentro e reconhecer esse potencial? Porque eu Uhum. acho que o corporativo, pela maneira como ele foi formado depois da Revolução Industrial, essa coisa do, né, da entrega do resultado, da velocidade, do tipo, ninguém olha para o lado, você está ali, né? Tipo, aquela coisa, tudo Uhum. estandardização, vamos lá, todo mundo fazendo a mesma coisa, blá, 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 você não para pensar, né? Aquela história ridícula que a gente viveu tanto tempo aí, eu estou 25 anos nesse mundo corporativo, mas que a gente vivia esse lugar que a gente era duas pessoas, né? Eu sou uma pessoa no pessoal, uma pessoa no profissional, eu entro aqui no trabalho, eu tiro a minha roupinha do pessoal e entro aqui num outro lugar, visto a minha Tira e coloca a máscara, máscara. né, troco a máscara e vou. E que isso tudo caiu muito por terra, né? Eu acho que Uhum. a pandemia, apesar de tudo que teve de muito negativo, eu acho que ela traz uma reflexão um pouco mais profunda, Uhum. generalizada, porque você ainda tem algumas pessoas despertas e outras que não estão despertas, mas eu acho que a pandemia, ela colocou todo mundo um passo à frente. Por Uhum. mais que você Definitivamente. tivesse 20 à frente, a outra pessoa tivesse 5 atrás, alguém, todo mundo aqui teve que dar passo, não teve Uhum. jeito. Acho que a gente saiu do lugar comum ali que a gente se encontrava naquele momento. E um pouco essa reflexão de não é nada disso, como é que eu trago isso para o corporativo? Que assim, nós somos seres humanos, a gente está aqui para acertar, para errar, a gente está aqui para celebrar, para chorar, para rir, a gente está aqui, vai ter dia que a gente vai estar super bem, que vai dar certo, vai ter dia que a gente vai estar se sentindo, sabe, uma titica Um e não está lixo. dando nada certo. É. Né? Vai ter dia que eu vou olhar e eu vou querer começar a chorar, e vai ter dia que eu vou estar super feliz porque eu estou fazendo tudo e está dando tudo super certo. Então, como o meu pensamento maior era assim, esse humano em nós é como é que eu olho para o outro com esse olhar de que a gente pode ser vulnerável, mas mais do que isso, a partir do momento que você assume uma posição de liderança mais sênior, você entende também que o seu exemplo é o que gera o impacto. Sim. O seu exemplo é o que dá credibilidade para as pessoas daquilo que você está Uhum. falando. Então, se eu quero falar de vulnerabilidade, como é que eu estou trazendo a minha vulnerabilidade para essa mesa, Sim. sabe? Como é que as pessoas estão me vendo nesse lugar? E aí eu me permiti ser muita coisa, que é tipo ser quem eu Abriu um sou, leque abrir um incrível. leque gigante, que Uhum. assim, tá bom, se eu estou emocionada e eu quero chorar, eu quero chorar. E Uhum. aqui alguns exemplos, sei lá, teve uma época que a gente estava até na época da Medley, que estava dando umas confusões lá de resultado, tiveram coisas que a gente fez que não deram muito certo, e Uhum. eu tinha um gestor na época que me deixava um pouco preocupada de como trazer, o que falar, se a pessoa ia aceitar, não ia aceitar, e eu estava ali, tipo, sem dormir e tal, e eu gosto muito de remar de stand-up, sou muito conectada ao mar, assim, e teve um dia que eu estava lá remando, e eu falei, nossa, Iemanjá, me mostra o caminho, vai, tipo, o que eu tenho que fazer para essa pessoa Uhum. parar para me ouvir, porque ele não está me ouvindo, sabe? E aí, tipo, tá bom, eu tinha uma reunião esse dia com ele, e quando abriu a reunião, eu comecei a chorar. E aí eu entendi que essa era a mensagem da Iemanjá, comece a Entendi. chorar. Porque Uhum. é esse lugar que você Se tá coloca agora, nessa né? Então, posição. assim, quando eu comecei a chorar, ele ficou desesperado, porque o homem não sabe ver mulher chorando, né? Exato. Ainda Acho que tá mais no fazendo uma mundo coisa errada. corporativo, você fica ali meio sem É. reação, né? Então, primeira coisa assim, não fica com dó, porque eu não tô chorando de tristeza, eu tô Uhum. chorando porque para eu falar para você o que eu preciso falar, eu preciso desopilar. E para mim, o desopilar é chorar, e tá tudo Uhum. bem. Né? Então, assim, depois que eu choro, eu paro de chorar e consigo Exato. falar, entendeu? E foi muito, assim, perfeito, assim, porque foi a primeira vez que eu consegui que a pessoa olhasse para mim de verdade, escutasse o que eu estava falando. E como é que a gente olha para isso junto para resolver, e não para a gente Uhum. ficar tentando tapar o sol com a Foi uma peneira, forma tipo, sabe, de uma de forma chamar atenção construtiva, ali exato. e, Né? E como é que a gente estar no acolhe momento. isso e como é que a gente pensa juntos, Uhum. entendeu? Então, acho que esse propósito me mobiliza. Eu É. acho que a partir desse crack, eu comecei a ter um outro olhar, sabe? Que meu Uhum. poder de impacto ele pode ser muito maior do que eu imagino, individualmente, dependendo de como eu me comporto, Definitivamente. comigo e com o outro. Exato, como exemplo, né? E é muito legal quando você me falou desse propósito, né, despertar o humano em nós. A gente hoje vive numa era que a gente está falando muito de tecnologia de AI, né? De inteligência artificial. E provavelmente você se pergunta isso. Né, aqui a gente tem uma empresa que
tá no ramo de serviços profissionais e eu estava muito preocupado recentemente, falando, cara, o que que tá indo, para onde que vai o nosso mercado, né? Porque, obviamente, IA tem um potencial de transformar muita coisa. E aí, um dos nossos conselheiros aqui, que é até meu mentor também, que você conhece, o Beto, ele chegou assim, Marconi, se preocupa com que a IA não vai transformar, né? Porque o que vai, acho que tem um caminho certo, mas se pergunta o que que ela não vai, né? E aí veio essa questão do humano. Eu falei, cara, não vai porque ela nunca vai ser humano. Então, o humano faz algumas coisas como relacionamentos, né, uma construção de uma confiança, uma ponte, né, uma questão de nexo, de construir nexos entre algumas situações que dificilmente uma IA vai conseguir fazer. E aí, quando você me falou desse propósito de despertar o humano em nós, eu acho que é exatamente isso que a humanidade vai precisar aprender daqui a pouco. Porque a gente vai ter que deixar de ser robô, né? Existem diversas atividades que nós fazemos hoje que são robóticas, que são facilmente seriam suplantadas por um robô e uma IA. E aí várias pessoas vêm falar, mas e as questões éticas de IA? Você vai roubar emprego? Eu falo, gente, não, a IA ela vai deixar a gente a ser mais humano. Só que, por outro lado, a gente vai ter que aprender a ser humano, porque a gente esqueceu. De certa forma, em algum momento na nossa caminhada, nós esquecermos de sermos humanos ali no final do dia, então a gente vai ter que aprender. Acho que vai ter muita oportunidade até de mercado, eu acho, para você aí desenvolver esse potencial. Mas como é que você está pensando em colocar isso em prática? Você está pensando em fazer uma parte mais de coaches, consultorias, mentorias? Como é que vai ser os primeiros passos para você viver esse propósito de despertar humano em nós? Olha, eu ainda estou muito nesse estágio inicial, né, de tudo que eu estou vivendo, porque meu encerramento está acontecendo agora, Sim. né? Eu não sei ainda se eu vou voltar para o mercado, se eu não vou voltar para o mercado, ainda estou meio aberta aí para tudo. Para quem não sabe, a Joana está no dia de hoje, né? Fazendo a Hoje. transição oficial do mercado corporativo. Então, Na assim, verdade, me desligando, né? Exato. Da Sanofi hoje. E ainda muito sem saber qual vai ser esse novo lugar, sabe? Uhum. Mas o que eu penso, assim, eu já dou mentoria, eu faço palestras, né? Falando um pouco sobre isso. Mas sabe que uma coisa eu tenho pensado, Marconi, que assim, quando eu falo em propósito, a minha missão é ter essa humanização do corporativo, porque eu acho que a gente ainda vive em um lugar muito hostil, Sim. ainda muito masculino, né, que a cultura do patriarcado ela Exato. domina, né, e que muitas vezes a mulher não está nem desperta porque ela assume um personagem ali dentro para conseguir sobreviver e ela vai fingindo que não está nem sentindo, né, tudo aquilo que está acontecendo ali. Então, quando eu penso, tá bom, eu penso no futuro e no futuro sim, eu quero trabalhar com isso, eu quero olhar para essa parte de desenvolvimento humano e foi muito bacana agora nas minhas despedidas eu entender esse impacto nas pessoas, que era isso, assim, você me ajudou a enxergar quem eu sou, você ajudou a me ver de uma outra maneira, você ajudou a ver tudo que eu tenho que eu nunca imaginei que eu tinha capacidade de fazer. Então, assim, que é muito esse o propósito, assim, como é que você olha para você, como é que você investe em autoconhecimento, como é que você se entende nesse lugar. Mas uma coisa eu fico pensando, que quando eu falo assim, se eu quero transformar o corporativo, eu ainda preciso falar com esse homem branco cisgênero, porque é ele que está na liderança hoje. E se ele não despertar, a mudança vai demorar muito mais tempo para acontecer. Mais, e não é um lugar de luta, não é um lugar de homem contra mulher. Então, tem uma coisa que eu gosto bastante de falar, um conceito que é o machismo. O contrário de machismo é feminismo, não é feminismo. O feminismo é equidade de direito. Para eu subir, você não precisa cair. Exato. Não é esse lugar. Mas deixa eu subir até aí, né? Exato, vamos junto. A gente pode ter a mesma condição, né, de base para a gente conseguir chegar junto em algum lugar. Então, eu fico pensando nesse lugar, que assim, para mim é muito confortável dar mentoria para mulher, eu fazer palestra para mulher, eu estar com um grupo de mulheres, porque a gente... Eu já entendi que independente da nossa idade, independente do nosso cargo, da nossa experiência, a gente vive as mesmas histórias, a gente pensa as mesmas coisas, tem uma base de comportamento que ela é muito comum, é muito maluco quando você enxerga isso, que assim, independente de quem você é, das suas referências, independente dos recortes, e aqui com toda a licença poética do recorte, porque existe uma vala muito maior quando a gente vai para alguns recortes, mas em comportamento, a gente é muito parecida. E agora, se eu ficar só nessa minha zona de conforto, eu não vou mexer o que eu quero mexer, porque eu preciso falar com esse homem branco. Eu preciso falar com essa pessoa que está na liderança hoje. E aí aqui, para mim, essa é uma grande questão, e esse eu ainda não sei a resposta, eu ainda vou achar esse lugar. Talvez eu faça uma pesquisa, igual você está fazendo, tão maravilhoso. Mas de entender como é que a gente desperta esse homem branco. Porque, assim,
eles estão sabendo, eles estão incomodados, Uhum. porque eles estão vendo tudo que está acontecendo. E pela primeira vez, eu acho que eles estão sentindo com a história de AI que vai mexer com Vai eles. mexer ali. Então, assim, aqui não é mais uma escolha. Aqui não é mais se eu quero entrar nessa ou não. Aqui não é. Ficava muito bonito aquele discurso, eu sou aliado, mas eu não faço nada, né? Eu vejo alguém interrompendo a mulher numa reunião e eu fico ali quieto, me eximo. Como, eu não faço isso, você não fazer isso não significa nada, né? Mas é quando você permite que isso aconteça dentro do lugar que você está dominando, que você está liderando, né? Então, para mim, dá esse questionamento, assim, como despertar esse homem que ele precisa olhar para isso? E eu preciso olhar para isso, quando a gente fala mulher na liderança, acho que tem um outro conceito, tem um livro muito interessante que chama Liderança Shakti, que foi um livro que foi muito esclarecedor para mim, porque ele fala de atributos masculinos e femininos, independente de gênero. Então, o que ele fala é assim, você é um ser humano equilibrado, ele tem atributo masculino e feminino, 50-50. O que é atributo masculino? Pragmatismo, entrega de resultado, velocidade, ação, né? Ação-reação, essa coisa mais forte, assim, mais segura, sabe? Autoconfiança. O que é atributo feminino? É criatividade, é trabalho em equipe, é vulnerabilidade, é empatia. Agora, não adianta eu ter uma ideia fantástica, estou usando o meu atributo feminino, tive uma ideia fantástica, se eu não tiver poder de ação para executar. Então, assim, uma coisa depende da outra. Só que o mundo corporativo ele foi criado e pautado em cima dos atributos masculinos. O atributo feminino ele foi neutralizado. Ele não foi nem neutralizado, ele nunca existiu. Isso nunca foi considerado como positivo. Então, para mim, é esse lugar. Como é que esse homem entende que ele tem isso dentro dele? Só que vamos pensar na cultura do patriarcado como opressora para homens também. Porque assim, eu não posso chorar, eu sou o provedor, eu tenho que estar sempre certa, eu não posso conversar com ninguém, eu não posso dizer que eu não sei. Gente, deve ser um desespero viver nesse lugar para os dois. Né? Então, assim, como é que a gente faz essa virada de chave nesse homem que hoje está na liderança para ele entender que ele é ser humano, que ele pode falar que ele não sabe, que ele pode dizer que ele não está bem, sabe? Então, assim, porque enquanto ele não se enxergar nesse lugar, ele não vai abrir esse espaço para ninguém. Entendeu? Porque ele não enxerga, porque ele não tem consciência desse lugar. Então, hoje, para mim, essa é a grande questão. Assim, eu tenho certeza que eu vou trabalhar muito com mulher ainda, mas eu preciso pegar esse homem, sabe? Eu preciso olhar para esse homem e ajudar de alguma maneira, entendeu? Eu, particularmente, gosto muito quando você estava falando aí, veio duas coisas na minha cabeça. Primeiro, que de fato não é uma luta, mas ela não é uma luta contra, é uma luta com. Isso. E como que você inverte essa jogada, meio que jogando o jogo do outro, mas trazendo, né, a outra pessoa para o seu lado. Não, porque muitas vezes quando você vai de contra algo, toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da física, né? Muitas vezes. E apesar de que é muito importante extremos em várias frentes, sobretudo para começo de movimento, sempre foram muito importantes. Então, assim, no começo do movimento feminista, etc., que poderiam, talvez, categorizá-las como algumas, né, extremos no final do dia, e até hoje acho que é uma realidade. A gente entende que aquilo é importante porque ela cria bases de referência, puxa, né? Você precisa de um extremo de um lado, extremo de outro, que ela acaba puxando o restante ali, influenciando o restante. Ou seja, tem um quê de importância. Mas eu acho que o mais relevante de tudo é essa virada de chave de, cara, lutar com. Porque isso é uma coisa que eu sempre falei para mim, e eu tenho plena ciência de todas as posições de privilégios que eu, como um homem branco, hétero e cis, né, tenho as minhas, meu lugar de benefício, de privilégio ali, mas eu sempre falei para mim mesmo que num mundo machista não basta você não ser machista, você tem que ser anti-machista, né? Não adianta você não viver um mundo racista e falar assim, eu não tenho escravos, então não sou. Não, você tem que ser contra, você tem que ser anti aquilo lá, porque é no seu reconhecimento dessa posição de privilégio que você vai conseguir influenciar de cima para baixo. Né? Então acho que é muito interessante isso tudo que você falou aí, e desejo toda a sorte do mundo, e gostaria de fundo do coração que você fosse muito bem sucedida nessa temática, porque é incrível. Você olha para trás, a sua carreira, você acredita que os homens que estiveram junto contigo mais te ajudaram ou mais te atrapalharam a chegar onde você queria chegar? Eu acho que tiveram alguns que me ajudaram, que me falaram coisas que foram, assim, essenciais para o meu crescimento. Então, vou te falar uma, assim, bem dicotômica, tipo, na mesma situação. Tá. Uma vez um presidente de uma empresa virou para mim e falou assim, "You are too passionate." Com uma coisa muito negativa. Como se fosse negativo. Tá? Porque quando eu acredito numa coisa, eu sou dessas que eu vou
mergulhar ali de Uhum. cabeça ali, aquela coisa pra mim vira, meu, isso aqui é o que faz sentido e eu vou com a Exato. garra, sabe? Uhum. E aí, puxa vida, me gerou uma reflexão, eu falei, putz, agora ferrou, né? Tipo, que eu achava que era É o mais meu legal, maior, não, né? Tipo, minha maior fortaleza né? O cara é. me fala, tipo, assim, como se fosse uma tragédia, Uhum. né? E aí eu tava conversando com um diretor de marketing na época, que era Uhum. meu chefe, e aí ele virou pra mim e falou assim, Joana, e que era o que eu pensava, essa é a sua maior fortaleza, Uhum. mas você precisa escolher suas batalhas. Você não tem que brigar por tudo. Você tem que brigar por aquilo que vai gerar impacto e que vai fazer sentido a briga. Uhum. E aí essa foi uma outra virada. Entendi. Então, assim, tudo bem, tem aquilo que eu acredito, aquilo que eu concordo e aquilo que eu não tolero. Eu acho que são coisas diferentes, né? Uhum. Então, assim, de vez em quando você vai engolir um sapo para não criar encrenca, porque o resultado disso daí não vai ser o que vai mudar a chave. E Uhum. tem outras que vale muito a pena você brigar. Então, assim, se vale a pena brigar, vamos brigar até o final. Então, acho que essa foi uma, né? De dois homens, que um me fala a mesma coisa, né? Que o outro usando a mesma coisa, só que Uhum. um olhando para isso como positivo e outro Exato. negativo. Então, essa eu acho que me ajudou. Tive uma outra que foi meio que uma discussão pesada com outro, com outro chefe, que tinha acabado de entrar e na posição, criando um time e tal, Uhum. e eu fazia parte dessa diretoria dele. E aí a gente começou a discutir pessoas, ele queria mexer na estrutura do meu time, e aí vira e mexe, ele estava lá, então vamos mexer aqui, vamos, lá, vamos tirar. Eu falei assim, mas pessoa, né? Mas fulano, eu não posso mandar essas pessoas embora. Eu falei, gente, tipo, eu acabei de construir esse time, como é que eu tiro essas pessoas daqui? Você não tá preocupado com as pessoas, eu tô preocupado com as pessoas. Uhum. E ele, tipo, continuava, blá, 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 e aí eu insistia, eu falei, mas e o time? Tipo, olhando para as pessoas. Aí chegou uma hora que ele ficou muito bravo comigo. Ele falou assim, chega, se eu não me importasse com as pessoas, eu não tava falando sobre isso com você agora. Ele falou assim, o que que você vai fazer se eu te mandar embora amanhã? Eu falei, uai, eu vou procurar outro emprego, né? Exato, Tá né? tudo bem, eu saio daqui e vou entrar em outro lugar. Ele falou, e por que que seu time não pode fazer isso? E levantou e saiu da sala. E aí, nessa hora, tipo, aí veio o meu choro, porque meu choro Aham. tá comigo, me acompanha sempre. Tipo, eu comecei a chorar. E eu tava com uma pessoa da RH e eu falei, putz, né? Tipo, o cara tá chegando, acabou de virar meu chefe, mas aí eu já fui final de semana, né? Tipo, metralhando, que eu Uhum. preciso voltar para, preciso voltar essa conversa, né? E tal. E aí a pessoa da RH falou assim, Joana, calma, não vai voltar, não vai falar. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu não posso responder para uma pessoa que eu entro no entrave que não tá resolvido. Não é Exato. assim. A gente precisa se entender nesse lugar. Exato. Aí, tipo, quando eu voltei para a empresa, depois do final de semana, eu marquei uma outra reunião com ele. Eu falei: olha, é o seguinte. A gente tem duas maneiras de pensar que são diferentes, Uhum. né? Você vai estar sempre pensando no negócio, PNL, impacto, e em segundo lugar, você vai pensar nas pessoas. Eu vou sempre pensar nas pessoas, e depois eu tô olhando, tipo, como consequência dessas pessoas, o Exato, que que a o gente vai PNL. fazer aqui de entrega de resultado. Então, não tem certo e errado. Eu acho que são maneiras de pensar, são Sim. referências que a gente constrói de Uhum. comportamento e das coisas que a gente acredita. Só que se a gente ficar brigando nesse lugar de opostos, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, Exato. que tal a gente se unir e a gente usar o que cada um tem de melhor e fazer um meio do caminho Uhum. que vai ser Uhum. melhor do que os nossos dois separados? Exato. E esse cara virou um super mentor da minha vida, assim. Tipo, eu já deixei de responder pra ele faz bastante tempo, mas vira e mexe quando eu tenho algum perrengue, eu ligo Uhum. pra ele desesperada, porque é um cara que tem uma outra cabeça, né? Ele, Entendi. ele, ele olha num outro prisma. E às vezes eu ligo fazendo maior drama, porque eu sou mega drama, pra mim é tudo sentimento. Ele fala, ai, Joana, menos, sabe? Tipo, aterriza, vai, toma a decisão. O que que você tá Exato. pensando? Não acredito que você me ligou, porque você tá Uhum. com dúvida disso daí, entendeu? Aham. Então, é isso, assim, como é que você conecta? Porque Uhum. no final é isso, assim, a gente, independente do outro ser muito diferente de você, existem fissuras, existem entradas Uhum. que o ser humano se conecta de alguma Exato. maneira. Então, Exato. é um pouco esse lugar, como é que a gente se conecta nessas similaridades ou nesse oposto, que de Uhum. repente é muito complementar, né? Exato. Então, eu acho que é um pouco por aí. E eu acho que é incrível, né? E olhando a sua história para trás e vendo você falar agora também, parece que é até natural isso de você, né? De você pegou as regras de um jogo ali, você aprendeu a jogar aquelas regras e você transformou aquelas regras em aspectos positivos para você e para sua própria carreira. Então, quando você chegou para esse seu antigo chefe e falou, poxa, eu tenho um lado aqui feminino que você, by the way, você pode se beneficiar muito de ter uma pessoa como eu no seu time, porque eu tenho uma visão diferente da sua. Então você pegou os seus atributos, entendeu a regra do jogo ali e extraiu o melhor dessa situação. E eu acho que de fato é incrível, e todas as mulheres, né, pelo menos nessas carreiras executivas que eu conversei, que eu já conheci no passado, de certa forma todas tinham essa capacidade de, poxa, eu entendi que existe um sistema e aquele sistema opera de uma forma e eu preciso aprender a operar nesse sistema, trazendo as minhas fortalezas para aquele sistema e ali eu vou, né, conseguir chegar, conseguir crescer, né? Mas tem certeza que nem sempre é fácil, né? Como você mesmo falou aí várias vezes, olhando para trás, nem sempre é fácil. Olhando para sua carreira agora, de onde você está, olhando para trás, Jô,
que você faria de diferente? Definitivamente eu não faria isso, ou eu não faria aquilo, ou eu faria de uma forma diferente. Acho que esse ponto que você traz foi ótimo, que assim, né? Eu entro no mundo corporativo vindo de uma família de mulheres muito forte. Minha mãe é muito forte, minha irmã é muito forte, minha tia é muito forte, minhas avós. Sim. Então, e ali nunca com nenhuma diferenciação ali do meu pai nesse tratamento. Eu sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Então, quando eu saí de Poços de Caldas com 15 anos, eu falei, mãe, estou indo estudar fora, fui. Né? Hoje eu fico pensando, eu vim para São Paulo, porque na época em Poços de Caldas não tinha nem cursinho, nem faculdade. Minha irmã, 2 anos mais velha, quando você chegava nesse ponto, obrigatoriamente você tinha que sair. Ela estava indo para Campinas, eu virei para minha mãe e falei, eu também estou indo, mas eu não vou para Campinas, vou para São Paulo. Fico imaginando meus filhos fazendo isso comigo hoje. Acho que eu ia morrer, mas minha mãe teve que aguentar ali. E eu vim para São Paulo. Um pouco nesse lugar de, sei lá, queria viver num lugar que não tivesse um ambiente de tanta proteção, que acho que cidade de interior é proteção, mas é também essa coisa que todo mundo quer saber da sua vida, todo mundo tá ali em cima de você, e aquilo me incomodava, né? E quando eu entrei no corporativo, com 17, nunca foi um lugar que, assim, que eu falava, nossa, é perigoso uma mulher dentro do mundo corporativo. Nunca tive essa visão. Para mim, isso não existia. Exato. Então, eu trabalhei numa de destilados logo no começo da minha carreira. A preocupação da minha mãe eram essas convenções de empresa. Eu me lembro, a primeira convenção, minha mãe me deu as roupas dela, sabe? Tipo, era tipo roupa que ia até o pescoço, sem mostrar braço, sem mostrar perna, que ela morria de preocupação dessa história, sabe? Mais de assédio, né, do que qualquer outra coisa. E eu nunca tinha me ligado muito nesse lugar, sabe, né? Essa coisa... O que eu sentia um pouco, assim, nas minhas mudanças de empresa era um pouco essa história meio de carne nova, sabe? Chegou uma cocotinha, sabe? Tipo, um pouco esse lugar que você via os olhares, mas eu sempre fui muito séria nesse aspecto. Então, essa coisa, tipo, se alguém tentava passar o limite, assim, eu sempre fui muito, acho que até brava, sabe? Uma coisa que você assume uma máscara ali, que assim, tipo, daqui você não vai passar, entendeu? E aí, o que eu fui sentindo, né? Tá bom, entendi que o jogo é esse... É o jogo da hostilidade, é o tomar lá da cá, é tipo, você vai ser, né, você vai ser grosso comigo, você é grosso com você, e aí eu fui entrando nesse lugar, né? Então, tá bom, é assim que a gente vai sobreviver, eu vou fazer isso. E fui me assumindo nesse lugar desse personagem mesmo, é tomar lá da cá total, né? Eu tenho 1,59 m, tipo, com essa minha altura toda também, tipo, um negócio, como é que eu imponho respeito aqui nesse lugar? E sempre foi muito assim, você queria passar por cima de mim. Nossa, eu me lembro no meu começo de carreira, assim, quando as pessoas tentavam fazer alguma coisa, eu virava monstro mesmo. Era um negócio meio alucinante, assim. Depois de 15 anos de yoga, eu comecei a me entender em outro lugar. Mas era uma coisa muito, assim, ação-reação, sabe? Não tinha tempo. Não tinha tempo ruim pra mim. Era... Bateu, levou. Bateu, levou total, assim. Eu tinha muito orgulho desse lugar. Aí, Marconi, eu comecei a dar muita mentoria pra mulher. E uma vez, eu estava conversando com uma menina e ela começou a me contar que ela estava trabalhando agora num job, ela estava na equipe de vendas, e ela estava viajando toda semana, ela tinha um filho de 5 anos, e aí ela estava se separando. Aí, tipo, aí eu parei e falei, calma, mana, tipo, não é você que está vivendo isso, né? Você está contando uma história de alguém. Aí nessa hora ela parou e ela desabou a chorar. Aí eu me vi muito nela, porque eu falei, quantas vezes que eu não vivi a minha vida no check? Sabe, tipo, fiz done, né? Com aquele prazer de fazer o check na lista. E eu falei, e como a gente se desconecta do sentir, né? Dessa coisa, a gente entra nesse personagem e a gente alucina no personagem e tudo vira o personagem, só que o personagem, ele não é só na sua vida profissional. Exato. Você leva o seu personagem para casa, você leva o seu personagem com seus filhos, você leva o personagem com seu marido, você leva o personagem com a sua família. E eu fui endurecendo em todo lugar. Eu era uma pessoa assim que... não posso rir, eu não posso me divertir, eu não posso estar tranquila, eu tô sempre ocupada, eu tô sempre cansada, sabe? Tipo, esse lugar que você começa a falar, puta que pariu, desculpa, o que eu tô fazendo com a minha vida? Literalmente. Mas é um lugar, assim, que tipo, nossa, né? Tipo, o que tá acontecendo? E aí eu fiz um curso nessa época que chama, um curso da Teoria U, que é do Otto, e tinha um exercício ali que você tinha que olhar a sua situação por ângulos diferentes. E aí eu tinha imaginado uma situação na época que era assim, era o meu chefe, que tinha lá o RH e finanças, que ficavam ali muito de puxa-saco ali desse chefe, e o resto era um emaranhado de gente ali mesmo, meio na mesma situação, mas numa confusão. Só que eu era a única pessoa que tinha a mesma altura do meu chefe. Única, o resto era tudo mais baixo. E aí, em determinada posição que eu olhei para essa situação, eu falei, caceta, eu tô alimentando esse sistema. O toma lá da cá que eu tô vivendo aqui dentro, É o que eu tô eu tô fazendo
tô tornando perene aquilo que eu quero desconstruir. Então, assim, eu não tô fazendo nada do que eu tinha que estar fazendo, porque eu tô levando para outro lugar, eu tô me isolando da minha essência, eu tô indo contra Exato. tudo aquilo que eu acredito e tô fazendo o contrário, sabe? Eu tô alimentando tudo que eu quero ver diferente. E aí, essa foi uma virada, assim, que essa eu fiquei mal, essa foi aqueles arras que você fala, putz, grila, depois de tudo que eu Podia ter fiz, feito né? Tipo, diferente, né? poxa. Então, essa é uma que, assim, e hoje, quando eu falo com as mulheres, é muito desse lugar de, assim, como é que eu uso as minhas histórias para fazer elas encurtarem esses caminhos? Porque, assim, a gente Não precisa passar pelas repete tudo, mesmas você não coisas. precisa fazer isso igual, sabe? E quando eu vejo, tipo, que você entra nessa alucinação do checklist, que eu tô falando com a pessoa e a pessoa tá ali, eu falo, gente, a gente repete tudo. Eu falei, olha, amiga, deixa eu te contar uma história, sabe? Eu vivi isso, você não precisa esperar 40 anos para chegar a essa conclusão, sabe? Sai desse lugar, entendeu? E é muito difícil, Marconi, porque quanto mais tempo a gente tá nesse lugar, ele vira um hábito para você, Sim. ele vira a sua vida, Exato. entendeu? É. Então, assim, eu fui fazer teatro no passado, que eu falei, eu preciso sair desse lugar, sabe? Eu preciso dar risada, eu preciso errar e falar que tá tudo bem, sabe? Eu Exato. preciso estar num lugar que eu não sou a Joana de lugar nenhum, eu sou a Exato. Joana CPF, que tô E- aqui, que posso fazer qualquer Exato. coisa, entendeu? Exato. Então, assim, desconstruir é muito difícil. Muito difícil. Né? Então, acho que um pouco esse lugar, isso é uma coisa que eu vejo muito, assim, esse personagem criado, ele é muito duro, e ele é muito duro com a gente, sabe? Então, assim, a mulher que não desperta para esse processo, ela adoece, entendeu? Exato. Então, acho que é um pouco esse lugar, assim, esse é um que eu faria completamente diferente, sabe? Quase Eu que não me tem perderia. tem que equilibrar, né? Você jogar as regras do jogo e entender que aquela situação e se equiparar, né? Mas sem jogar a jogada do outro. Acho que é isso, né? E As sem regras são as ferir mesmas, mas... você, Exato, sabe? Os seus exatamente. valores, Sendo sabe? íntegro. Então, assim, hoje, uma vez eu estava fazendo um coach e ela falou assim: você precisou desse lugar e você precisa desse lugar, porque tem hora que você precisa ser assim, mais Sim. pragmática, mais assertiva, que é o masculino e feminino andando junto, né? Definitivamente. Mas é um que não fira quem você é, sabe? Então, assim, puxa vida, se você gritou comigo e se eu gritar com você vai me fazer mal, então eu não Eu vou não falar com preciso você fazer agora. isso. Exato. Eu vou me acalmar e depois a gente vai ter uma conversa, eu vou falar o que eu penso, mas eu vou falar de outro lugar. Eu não vou falar da raiva, eu não vou falar do conflito, eu não vou falar da guerra, sabe? Então, um pouco esse lugar de assim, é isso, como é que você faz parte do jogo, mas sem se perder de quem você é. Exato. É Isso um é pouco esse incrível. lugar. Isso é incrível. Mudando um pouquinho agora de assunto, mas ainda mantendo na mesma essência do que a gente está falando, recentemente eu estava vendo uma entrevista da CEO global da PepsiCo, a Indra Nooyi, que ela basicamente disse que as mulheres não podem ter tudo de uma vez. Basicamente, ela é uma CEO de uma multinacional, e ela também tem duas filhas, e ela falou assim, poxa, provavelmente, né, se você perguntar para as minhas filhas se eu fui a melhor mãe do mundo, provavelmente elas vão falar que não. Mas ela teve que aceitar isso. Por que que ela fala? Ela fala assim, poxa, na verdade o relógio biológico e o relógio de carreira, eles estão constantemente em conflito com os dois. No momento em que você quer, como mulher, biologicamente, começa a passar a ter interesse para ter família, constituir família, ter filhos, etc. Exatamente aquele mesmo momento que muitas vezes a sua carreira demanda mais de você. E basicamente ela falou, poxa, muitas vezes a gente tem que fazer escolhas e entender que são escolhas e eu quero que meus filhos se orgulhem de mim por ser a mulher que eu sou, por ser a mãe que eu sou, sabendo que em alguns momentos eu tive que falar não para alguma situação. Como é que você enxerga isso e como é que foi na sua carreira esse desenvolvimento aí de... Você teve que fazer escolhas em determinados momentos, falar assim, não, aqui é onde eu paro, né? Eu vou ser mãe até este momento e depois eu vou ser executiva, eu vou seguir minha carreira. Como é que você lidou com essa situação? Olha, eu casei com 26, com 30 eu resolvi que eu queria ter filho, Tá. de forma muito consciente. E era um pouco esse lugar, eu estava ali para virar gerente sênior na época. E eu tinha feito um projeto super legal, eu estava esperando essa promoção sair, e até foi engraçado que aconteceu uma situação que eu fiquei grávida, aí tem aqueles 3 meses que você não conta nada Sim, pra ninguém, aí o exato. diretor um dia me chama pra me falar que eu tava sendo promovida, eu falei, ferrou, né? Tipo, eu tô grávida, ele vai achar Preciso que eu não falar pra contei ele. pra ele que eu tava grávida, porque eu tava esperando a promoção. E aí foi muito legal não, porque hoje eu já descobri que isso não foi muito legal, porque ele falou assim, você tá sendo promovida pelo que você fez, e não pelo que você tem potencial de Exato. fazer. Tá. E esse é um viés machista, porque os homens, eles são promovidos pelo potencial futuro. A mulher é promovida pelo que ela fez no passado. Então, esse foi muito maluco, porque eu aprendi isso não faz muito tempo, mas eu tinha achado muito bacana Foi na num- época a conversa, mas falei, putz, grila, tá sendo super machista nesse lugar. Exato. Mas quando eu decidi ficar grávida, foi uma coisa muito consciente, assim, e muito combinada.
E aí você me pergunta assim, mas você atrasa a sua carreira? Atrasa, porque você vai ficar 6 meses fora, porque se as pessoas estiverem ali pensando com alguma vaga de promoção, talvez você não seja a pessoa Exato. primeira a ser Não vem top considerada. of mind ali. Talvez quando você saia, mude tudo, Uhum. né? E você volta meio sem ter esse lugar, né? Essa coisa de você trabalhar anos numa empresa não significa nada. Então, assim, se muda o gestor direto, né? Eu acho que o mundo corporativo ele é muito frágil nesse aspecto, porque o gestor direto é que manda ali na sua Sim. situação na carreira. Se você você pode virar alto potencial um dia e virar um low performer no dia seguinte, dependendo Exato. de quem entrou, se foi com a sua Exato. cara ou não, É né? muito Então, pessoal. um pouco esse lugar. Então, eu saí da minha primeira licença maternidade muito consciente de que eu queria ser mãe, que era o que eu buscava, mas também pensando nesse lugar de, puxa, eu tinha acabado de entregar um projeto muito bacana, eu estava sendo promovida e eu esperava voltar numa posição maior, porque eu tinha acabado de fazer essa entrega. E aí foi meio que esse lugar que mudou toda a diretoria, na época que eu estava de licença, e a pessoa que chegou meio que mandou um monte de gente embora, e aí o primeiro dia que eu cheguei, ela me colocou na pior categoria de todas, que era assim, soldier, se chamava, que você não tinha nada muito para fazer ali, era uma coisa meio que vaca leiteira. Vendido. E meio que com uma frase assim, dê graças a Deus que você ainda tem um emprego. E era uma mulher, hein? Tava voltando da licença, da primeira licença. Eu não sei quem você é, eu não sei o que você fez, eu já estava 5 anos na empresa nessa época. Você tem que me provar que você tem capacidade. E aí você sempre tem aquelas 2 opções, né? Manda ela para aquele lugar e ela vai Exato. embora. Né? Ou fala assim, tá bom, eu vou mostrar para ela do que eu sou capaz, né? E eu morava na Granja, e eu amamentava meu filho. Na época, a empresa ficava lá na Raposa, era do lado da minha casa, então ainda tinha toda uma história ali de praticidade que eu não queria deixar, porque era meu primeiro filho, e eu estava ainda aprendendo todo esse lugar de maternidade, né? E a gente vira meio uma leoa aí nesse lugar que a gente quer estar junto, a gente quer fazer tudo, a gente quer dominar tudo e toda essa história. E aí, como é que eu vou então sobreviver nesse lugar? E aí, o primeiro filho, eu acho que eu falo com ele que ele ainda vai dar muito murro em almofada, porque eu acho que ele sofreu bem mais do que o segundo. Porque era esse lugar que, assim, Foi desbravador, né? trabalhar sempre foi muito importante para mim. É um lugar que eu me encontro, assim, de satisfação. Então, na minha licença maternidade, em determinado momento eu ia para a empresa de vez em quando tomar um café, sabe? Para conversar com as pessoas, porque eu já não estava mais aguentando ficar em casa, sabe? Eu precisava sair para falar com gente que está ali, né, inteligente, pensando, sabe? Porque você começa a encontrar só gente que, não, sei lá, não estou recriminando aqui, são escolhas, mas sei lá, você vai para academia às 11 da manhã, as pessoas que não estão trabalhando não fazem nada, que tipo, é um lugar que, sei lá, eu gosto de troca, eu gosto de ser desafiada nas coisas que eu estou pensando, então esse lugar com o meu primeiro foi muito isso. E aí eu fui lá provocando essa diretora na época, né, para mostrar que eu tinha capacidade, e aí fui para uma posição de inovação regional, e que eu tinha que viajar muito. Então, assim, em um ano eu fui 13 vezes para Londres, que era a matriz, e eu tinha reuniões lá, tipo, a cada 2 meses, 1 mês e meio, eu tinha que estar em Londres fazendo reunião. E aí são as loucuras, Marconi, porque aí assim, eu tinha uma reunião que durava 2 dias, só que eu pegava um avião aqui, chegava e ia direto pra reunião. Dormia um dia lá e passava o outro dia na reunião, voltava à noite. E vinha desesperada, alucinada, porque eu não podia ficar sem meu filho, porque tipo, era Tinha que uma estar junto com ele. loucura, tinha que estar junto, como é que eu vou perder? Eu vou perder o primeiro passo, eu vou perder a mamadeira, eu vou perder a palavra, alucinada, assim, uma coisa muito louca, sabe? Esse lugar, assim, de desespero mesmo, sabe? Hoje eu penso, nossa, eu lembro uma vez que eu perdi um voo, nossa senhora, mas nossa, eu fiquei tão acabada, e no final, tipo, eu olho pra trás, eu falei, gente, foi fantástico o tempo que ele ficou com meu marido sozinho, sabe, tipo, a relação que eles construíram, as coisas que eles viveram, sabe, e entender que não, ele não vai morrer se você não estiver aqui, sabe, tipo, tá tudo Faz bem, parte do né, processo. então faz parte do processo, e aí depois que você vai se entendendo nessa maternidade, eu demorei quase 5 anos para ter o segundo. Eu já fui ter o Tom com 35, né? Eu tive o Vitor com 30 e o Tom nasceu com 35. Mas num lugar já completamente diferente. Porque aí você sabe que não vai morrer, você já sabe como é que você cuida, né? Tipo, e aí, mas ainda com algumas cobranças. Então eu me lembro uma época que eu tinha combinado com eles que toda sexta-feira eu ia buscá-los na escola. Só que eu saía, já estava trabalhando em São Paulo, e eu saía daqui do Morumbi para lá para a Igreja Viana, achando que eu ia chegar lá, que ia Não sair vai chegar sempre a on tempo. time, né? Era sempre alucinada, desesperada, tipo, não vai dar tempo, tipo, louca, assim. Eu falei, gente, pra que eu tô fazendo isso? Porque, assim, tinha dia que eu não conseguia chegar e era uma cara de decepção, que essa cara Exato. mata. Essa cara, tipo, mãe, eu tava te esperando. Aí você E fala, ai, aí... ferrou, né? Aquela faca enfiada no peito, assim, direto, sabe? E aí eu falei, por que eu tô fazendo isso? Sabe? Então, assim,
vamos criar uma estrutura que vai ter alguém para buscar, e quando eu conseguir, eu vou lá de Você vai surpresa, surpreender. entendeu? E tá tudo bem. Uhum, Que eu vou estar feliz de estar ali, ele vai estar uhum, feliz de me ver, porque é uma surpresa, mas não foi uma promessa não cumprida, entendeu? exato. Porque a criança, eu acho que é essa segurança que a gente precisa dar, é assim, aonde você pode contar comigo? Isso aqui você pode ter certeza que eu vou estar nesse lugar, Uhum, entendeu? Então, assim, algumas coisas para mim eram inegociáveis. Então, assim, uhum. viagem de escola, retorno de viagem, as apresentações de escola. Olha, podia estar Você aqui tem o que estar lá. Papa. Exato. Mas você estará lá. Essa para mim é É, inegociável, aham. entendeu? E um pouco esse lugar, ficou doente, tem que sair agora. Tipo, se estiver precisando de mim, aí eu vou parar o que eu tô fazendo e eu vou, Uhum, entendeu? Então, eu acho que eu fui entrando nos combinados, sabe, com entendi. eles. Então, assim, puxa, tá bom, vai ter vezes que eu vou ter que ficar uma semana viajando, Uhum, mas vai ter, tipo, a semana seguinte eu vou ficar trabalhando de casa, porque eu quero levar entendi. você Vou para a estar escola e eu junto com quero eles. buscar. Então, assim, um Exato. pouco dessa história da compensação, Uhum, sabe? Mesmo com a empresa, que eu acho que é uma outra negociação importante, assim, eu sou muito leal, eu sou muito comprometida, mas eu tenho os meus toleráveis e intoleráveis. Então, uhum, assim, vai virar uma coisa que toda. Eu me lembro um chefe uma vez que virou para mim e falou assim: a gente está entrando em budget, eu já tinha meus 2 filhos, e trabalhar de 9 às 6 não vai ser possível. Eu quero saber se eu posso contar com você. Eu falei: pode, das 9 às 6. Então, assim, eu tô aqui, eu vou fazer meu trabalho, eu vou exato. entregar, eu sei o que eu vou entregar. Agora, se eu vou entregar das 9 às 6, vou lá fazer meu filho dormir, depois eu vou Depois eu entregar de vou novo às 10, voltar. meia-noite, quando eu Exato. precisar, isso é problema Uhum, meu, entendeu? Você não uhum, pode me impor eu ficar aqui sentada no escritório porque você quer ver se eu tô exato. trabalhando, entendeu? Exato. Você me cobre a entrega. Uhum. Você não me cobra o tempo de O tempo que eu tô trabalho. aqui. Aí Exato. eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre levei muito para para todos os meus times. Assim, eu não quero ver ninguém, vocês fazem o que vocês quiserem, entendeu? A Uhum, gente tem uma entrega para fazer, vocês sabem o que tem que ser feito. Como vocês vão fazer isso? Eu sou uma uhum, pessoa que acordo 4 horas da manhã. Tem gente uhum. que vai dormir 2 horas da manhã. Exato. Gente, cada um tem seu ritmo, entendeu? Você Uhum, tem que ter a responsabilidade, o comprometimento, uhum, entendeu? Então, eu acho que eu fui me entendendo nesse lugar, assim. Até fiz um exercício uma vez num outro curso que eu tinha que ligar para algumas pessoas do meu passado, ou chefes anteriores, para dizer o que as pessoas vinham em mim ali de positivo. E aí eu liguei para uma chefe numa época que a gente vivia com muito trabalho. Acho que foi uma das épocas da minha vida que eu mais trabalhei, assim, que a gente ficava de madrugada mesmo, alucinado, mas era um time muito legal, assim. E ela falou para mim assim, era o seu limite claro. Até aqui eu vou. Daqui para frente, tipo, eu sou comprometida, você pode contar comigo, mas aí vai uhum. ser nos meus horários, entendeu? Entendi. Porque eu Nos tenho meus um termos. filho que eu quero Uhum, estar ali presente, eu quero participar. E sabe, nunca deixei de entregar porque eu coloquei uhum. esse limite. Mas é um pouco que assim, a sua prioridade, como é o outro vai ver como é que você está se comportando a partir daquilo que você se coloca para Sim. você. E é como você se comporta. Então, assim, não é o outro que vai impor. É como você está falando e é o limite que você dá. Então, assim, o outro vai saber o seu limite a partir do momento que você mostra o seu limite para o outro. Se você Exato. não mostra que você tem limite nenhum, ele, lógico que É. ele vai ultrapassar isso, Uhum, entendeu? E acho que uma das coisas que eu mais falo de mentoria com as mulheres é isso. É assim, pô, você tem uma lista de 50 coisas, você já sabe que você não vai fazer. uhum. Aí fica aquela história, não, mas se eu falar, eu sou incompetente. Então, você não é incompetente, você é madura para Exato. dizer isso aqui é gerenciável, isso aqui não é. Então, vamos Uhum, escolher qual que é a prioridade, né? E vamos uhum, parar de elocubrar aqui fingindo que a gente vai fazer uhum, tudo, porque não uhum. vai acontecer, né? Então, e isso eu acho que a gente vai ganhando com a maturidade, Marconi, Sim. porque eu acho que a gente passa muito tempo achando que a gente pode fazer tudo, sabe? É, deixar os combinados claros ali, acho que a todo momento. É isso. E definitivamente você falou a palavra certa, é maturidade. E isso para mim foi a mesma coisa. Eu também, no começo da minha carreira, sempre achava que eu precisava pegar tudo que trouxessem para mim, e se você não pegar, é fraqueza sua. Fraqueza, incompetência, né? Incompetência, não, não posso. Hum, E tudo parece que é oportunidade, né? é. E aí a gente vai aprendendo, de fato, a fazer essas questões. Uma coisa que você mencionou aqui, e que todas as pessoas que sentaram aí, de certa forma, me demonstravam uma habilidade muito grande de definir prioridades. Você está falando aqui de família, tem momentos que a sua família é prioridade, tem alguns momentos, determinadas situações que, né, o trabalho passa a ser e etc. E na vida que a gente vive hoje, a gente nunca está à toa, né? A gente está sempre ocupado demais. Eu falo que se eu abrir minha agenda, a minha agenda eu fecho ela, tem alguns blocos lá que eu preciso, sei lá, para pensar, fazer deep thinking, etc. Porque se eu abrisse, o pessoal ia tomar ela 100%, né? E eu preciso ter momentos como esse aqui, que eu acho que é assim que a gente vai se desenvolvendo. Então eu tô aos poucos aprendendo a definir as minhas prioridades. Você tem alguma receita para definir ali as suas prioridades, suas tarefas, sei lá, no trabalho, o que que você diz não, em qual momento? Teve pessoas aqui, só para ilustrar, pessoas falaram assim, poxa, na verdade eu só falo sim para tudo aquilo que eu diria sim se fosse na próxima semana. Então, assim, é algo que apareceu um convite
e eu falaria sim para esse convite na agenda que eu tenho agora, nos próximos 7 dias? Se você falasse sim, provavelmente é algo que compensa que você vai encaixar ali. Se você falar que não, então não vai marcar algo para daqui a um mês. Então cada pessoa tem um mecanismo ali para priorizar. Você tem alguma coisa para ajudar a gente a definir as prioridades da nossa vida aqui e não ficar maluco tentando correr atrás de tudo? Marco, ele tem um exercício de coach que chama roda da, não sei se é a roda da fortuna, sei lá como é que chama na história, que ele vê todas as variáveis da sua vida, aí Uhum. você vai respondendo ali Roda da como é que você... vida? Roda Não, da vida. é. Roda da fortuna é bom, tô pensando em É dinheiro, do Marconi tá Roda pensando da em dinheiro. Fortuna é do Silvio Santos, lá, né, eu acho. Roda da vida. E aí você vê um pouco isso, qual é o peso que você está dando para cada Sim. história, né? E como você está olhando para isso. E eu acho que esse exercício ele é muito impactante, porque eu Ah, que acho lindo. que ali você enxerga alguns pontos cegos, né? Que assim, se você está olhando muito para cá, você está deixando de olhar alguma coisa, né? Então, acho que esse me ajudou muito a rever algumas coisas, sabe? Tá. Então, assim, qual que é a prioridade? Já tá bom, meus filhos muito claro, meu trabalho muito claro, mas assim, como é que é a relação com meu marido? Como é que é a minha relação com o meu prazer e com o meu, né, o meu divertimento, né? Como é que eu tô olhando para isso? E acho que ele me chamou muita atenção ali em várias coisas. E aí, eu acho que no final, quando você fala em prioridade, no trabalho, para mim, é assim: o que que é aquilo que vai ter impacto? Uhum. Mas eu não vou entrar em reunião que eu não preciso estar. E isso, assim, eu sou muito criteriosa. É um negócio para mim, assim, vocês precisam de mim? É uma reunião de Se decisão? não, me deixa fora. Vocês já discutiram? Né? Então, um pouco esse lugar, sabe? Eu entrar Aham. ali para ficar fazendo um brainstorming, que aí eu acho que também a gente vai ganhando isso, é lógico, né? Se eu estou numa posição ali de liderança, que eu preciso estar, se tiver uma decisão séria para tomar, agora sim, Uhum. se é uma coisa para me informar, você me Não. manda um e-mail, eu não preciso ficar aqui Exato. 1 hora nessa reunião, entendeu? Exato. Então, eu comecei a ficar cada vez mais criteriosa nesse lugar. E eu cheguei a entrar em reunião e falei, gente, desculpa, eu Não acho que é. não faz nenhum sentido eu estar Uhum. aqui, né? Tipo, deixa, tô saindo. A outra coisa é parar de fingir que a gente é onipresente, né? Sabe quando você vê aquela agenda que tem 3 reuniões no mesmo horário e você fica fingindo Tudo que você vai bem, em você só todas, né? empurra. Você fala ok Fala para assim pras todas, você 3. aceita as 3. Né? Essa eu fiz uma mentoria com um cara maravilhoso também, que era muito assim, eu pego esses mentores bem nada a ver Aham. comigo, assim, que ele falava assim, Joana, você já sabe que você não vai. Aham. Então para de fingir que você vai, Aham. avisa, pelo menos, que você não vai participar, né? Tipo, para com essa história. Então, e bloquear a agenda eu acho fantástico. Eu bloqueio a minha de manhã, na hora do almoço e à Aham. noite, que assim, se for urgente, Você importante, eu vou abre um abrir. espaço. Mas só que se não for, amigão, aí eu tenho o meu espaço para Uhum. fazer as minhas coisas e eu sou muito disciplinada para as minhas coisas, sabe? Para esse lugar. E ainda tem umas que, assim, às vezes é muita gente te acessando, né? Que quer bater Uhum. um papo, quer conversar. Darará. Às vezes eu marco umas coisas que eu falo, mas pra que eu fiz isso? Eu vou Que eu ter que tô me fazendo? deslocar lá da Grande Viana, eu vou ter que vir pra cá pra ficar 1 hora conversando com a pessoa Uhum. que ela tá precisando de uma conversa, não sou eu que tô precisando desse lugar. E a que custo pra mim? Uhum. E às vezes eu marco e desmarco. Que aí eu falo assim, não vou fazer. Eu falei, vou abrir minha E agenda como é num que você outro faz momento. isso sem machucar outra pessoa? Não, aí eu falo assim, ó, eu ia te encontrar pessoalmente, mas não vai dar. Assim, podemos falar por Zoom? Uhum. E aí eu faço um papo de Zoom, 20 minutos, ou quando eu tô me movimentando de carro para algum lugar Perfeito. que eu tô parada lá, né, Uhum. sem fazer nada, e eu consigo me doar com atenção, não é que eu tô desatenta ali no que a pessoa tá dizendo, mas eu Uhum. não tô me ferindo, porque eu acho que é esse lugar que, assim, a priorização, ela tem que partir do seu autorrespeito. Sim. O que eu tô fazendo tá fazendo sentido para mim? Uhum. E pode ser a coisa mais banal, finge que sua família almoça todo domingo e você tá lá todo domingo. Tem domingo Uhum. que você não quer estar lá. Então, Exato. para que você está indo? Porque a partir Exato. do momento que você está indo, você está se autodesrespeitando. Então, para que você está A fazendo gente se isso? fere pra não É, para não machucar o ferir o outro. outro. No Esse é o final do lugar, dia. sabe? Tipo, isso é muito louco, E né? muitas vezes a outra pessoa nem leva tanto em consideração Nada. assim, mas a gente. Então, assim, esse autodesrespeito, eu acho que é um lugar de muita referência para mim, assim. Exato. Se eu fizer isso, vai me ferir, né? Eu Uhum. estou indo contra aquilo que eu estou precisando nesse Uhum. momento, então eu não vou fazer, Uhum. sabe? Então acho que esse vira um lugar para mim que ele é a base das minhas decisões. Uhum. E pode ser com os meus filhos, porque também assim, não adianta eu falar, hoje eu vou buscar na escola, mas não quero Uhum. estar ali, eu tô ferrada fazendo um monte de outras coisas, e aí eu vou lá, e aí eu tô no telefone, enquanto eu tô buscando na escola, eu tô falando no Sim. telefone, que eu tô Sim. super ocupada. Pra que eu fui buscar na escola? E se eu Exato. não tô ali? Sabe, se a minha cabeça tá em outro lugar, então não Exato. vai. Exato. Né? Tipo, espera eu chegar em casa, depois que você estiver mais E tranquila, você você não vai lá faz nenhum dos interagir, dois entendeu? Não faz nenhum dos dois, bem esse é o feito no ponto. final do dia. Então, acho que a priorização é mais nesse lugar, assim, o que vai gerar impacto para mim nesse momento, que é o que eu tô precisando, e como é que eu avalio se isso tá fazendo sentido para mim. Não, legal demais. E entrando agora um pouco mais nas perguntas sobre, né, você falou de atributos feminino e masculino, ficou com aquilo na cabeça, mas são aspectos que a gente fala, aspectos comportamentais, que de certa forma têm alguma influência na nossa mente, né, no como a gente toma as nossas decisões. E um dos aspectos que a gente fala muito é de fé, né? Eu queria saber o que é fé para você. Olha, eu sou uma pisciana muito esotérica. Tá.
Só que eu sou uma pisciana com Esperem. ascendente Capricórnio e com minha lua em Áries. Então, Eu sou acho que por Capricórnio com isso. acidente Capricórnio, então não Nossa sei se Senhora! péssimo. Mas eu acho que isso me ajuda, assim, todo esse meu jeito mais pragmático, né? Aham, Tipo, de foco em resultado é o Capricórnio, e sim, esse meu falando jeito alto. meio piqueteira, briguenta para as coisas que eu acredito é a minha lua em Áries. Mas eu sou uma pisciana. A pisciana, ela acredita em tudo que você pode Tá, imaginar. Então, legal. assim, tarô, mapa astral, constelação familiar, terapia, retiro espiritual, tudo que você pode imaginar, eu Se é pro faço. bem, você tá lá. Ai, me chamou, alguém me fala, olha, eu fui numa pessoa, já fiz leitura corporal, umas coisas assim. Ó, você me falar qualquer coisa, eu já te falo, me passa o telefone que eu vou. Então, acho que eu vivo muito nesse lugar. Tem uma conexão para mim de energia que, independente de religião, porque para mim aqui não é religião, tá? Não é um nome, Deus, que Uhum, aqui para mim, sei lá, eu amo Iemanjá, mas eu amo Nossa Senhora e tá tudo bem, exato. sabe? Tipo, eu tô nesse lugar aqui que eu me conecto com essa Vou me energia, satisfazer as né? duas Então, e assim, tá tudo bem. Assim, eu tenho um altar que tem pedra, que tem pena, que tem concha, que tem imagem, então tem a imagem da Nossa Senhora do lado da Iemanjá e tá tudo bem, entendeu? E e tipo, eu fala, acendo minhas velas, meus exato. E incensos. meio que coloca as duas e fala assim, ó, se Tá entendam, tudo de bem certa forma, que aí, são tá essas tudo mulheres. bem aí. Tudo é energia do bem e não vamos ficar querendo Exato. achar explicação, Uhum. sabe? E eu me conecto nesse lugar dessa energia. Eu tenho uma coisa de intuição muito forte e uma coisa de, assim, querer é poder, que na minha cabeça é muito real, assim. Eu tenho 1 milhão de exemplos das coisas que eu pensei, eu quero tal, e a coisa acontece, e, tipo, meio inacreditável, assim, sabe? Umas Tá. coisas meio Você tem inacreditáveis. algum exemplo? Ó, esse, vamos ver. Vou te dar um agora mais recente. Eu estava querendo um terreno. Na verdade, eu queria mudar de casa. Tá. E aí a gente entrou num condomínio, e aí eu vi lá um lago. Eu falei, eu quero um terreno com a vista para o lago. Meu marido, tá bom, só você, né, que quer o Todo terreno mundo tá com a aqui vista querendo. para o lago. Num condomínio já de mais de 20 anos, assim, um Uhum. condomínio mais antigo. Ele falou, Jona, não vamos achar terreno aqui. A gente vai ter que comprar uma casa, vai ter que reformar a casa e tal. Aí tá, mas eu fico com aquela coisa na cabeça, eu quero um terreno com a vista para o lago, eu quero um terreno com a vista para o lago, e toda essa história da vista para o lago. Aí a gente achou uma casa lá que mega velha, que ia ter que reformar muito. E meu marido é engenheiro civil, né? Não, mas dá para reformar, o lugar é bom, tem a vista para o lago, darará, vamos fazer uma proposta. Aí tá bom, fiz a proposta, mas aquela coisa me incomodando, sabe? Eu falei, não é minha vista para o lago, não é a minha casa essa daí e tal. Uhum. E aí a pessoa, a dona da casa, pediu uns meses ali para ver se ela achava outra coisa, para ver se ela ia se mudar e tal. E aí a corretora, sei lá, depois de umas 2, 3 semanas, liga pra gente e fala: ela é muito chata, que eu já mostrei pra ela um monte de coisa e ela não quer nada. Eu mostrei um terreno pra ela maravilhoso. Aí meu marido, um terreno lá dentro do condomínio? É, dentro do condomínio, um terreno Uhum. lindo, darará. Ele falou: não, a gente quer ver o terreno. Aí, Marconi, a gente entra no terreno. É um terreno com a vista pro lago, Do jeito que você do queria. jeito que eu queria. E meu marido Uhum. falou assim: não é possível. Você é muito bruxa. Esse lugar, você fala assim, aqui acho que abriu, assim, um espaço, sabe? E o terreno Aham. apareceu, sabe assim? Uhum. Então é esse lugar um pouco que, assim, quando eu acredito de verdade, É. aí a coisa vem, assim, e vem do jeito que eu estava esperando, Uhum. sabe? E isso eu já pensei até em posições. Teve uma época que eu estava pensando, eu quero ser diretora de inovação. E eu ficava pensando nisso todo dia. Todo dia eu acordava de manhã fazendo minha meditação e eu falava, vou ser diretora de inovação. Darará. Aí, de repente, me liga uma empresa. Não, a gente não tem nenhuma posição ainda, a gente ainda está aqui vendo. Darará. Aí eu entrei num outro projeto, estava super envolvida na empresa que eu estava. Eu falei, não, tipo, eu já nem estava mais pensando que eu Uhum. queria isso, mas todo dia eu repetia isso na minha meditação, porque fazia ali parte da minha história ali naquela época. Aí, de repente, me liga a mulher, então a gente não tinha nenhuma posição, mas abriu uma posição de diretora de inovação. Eu falei, como assim? Tipo, sabe essas coisas que você fala assim, gente, assim, exatamente o que você pensa, e que é um pouco o que a metafísica fala, né? Assim, é o que você está reverberando, né? Tudo começa na mente. Exato. E aí depois a coisa vai ampliando para o negócio vir quando tem que vir, porque tem hora Uhum. para vir também, né? Então, eu acho que a fé para mim está nesse lugar, sabe? Uhum. É assim, como é que eu estou dando o meu melhor aqui de contribuição, de ser boa para as pessoas, de ser boa com os outros, para receber isso de volta naquilo que eu acredito, sabe? Exato. Então, e eu acho que essa conexão ela é muito necessária. Então, essa história do centrar, eu preciso dessa história do centrar. Então, de manhã eu estou lá no meu altar, eu estou acendendo minha vela, eu Uhum. estou fazendo minha meditação, eu estou olhando para as minhas imagens. E eu tô pensando nesse lugar, o que que eu agradeço e o que que eu tô querendo agora, sabe? E às Uhum. vezes não querendo alguma coisa, não é material necessariamente, eu quero clareza, eu quero entender para onde eu vou, mas eu tenho tanta coisa para agradecer, então assim, é um pouco esse lugar da gratidão e depois um segundo momento, tá bom, o que eu tô querendo nesse momento, o que eu tô precisando de ajuda. E eu sinto muito isso, assim, eu sinto gente junto comigo, sabe? Eu acho Exato. que
Eu tenho uns guerreiros aí junto comigo que a hora que eu tô precisando, eu sei que eu posso contar, sabe? Um pouco Aham. esse lugar, assim, de apoio. Eu tenho um amigo que ele até estava aqui com a gente no podcast algumas semanas atrás, e ele falava assim, Marconi, sempre falou, Marconi, cuidado com o que você pede pro universo, né? Ou pede pro universo, para Deus, o que quer que seja, alguma entidade, porque volta, né? E de Volta fato total. volta, e a gente muitas vezes se preocupa demais. Eu até tenho uma tatuagem que, para mim, o significado dela, quando eu fiz, foi exatamente esse, que você, tudo vai dar certo e você se preocupa demais, porque muitas vezes eu me pego me preocupando com coisas que eu não quero que aconteça. E de certa forma eu tô Tá jogando jogando isso. pro universo ou pra Deus essa pergunta. Cara, eu não quero que isso aconteça, mas eu estou jogando essa muitas vezes a energia, meu pedido que tá indo é esse. Uhum. Então hoje é um embate muito grande que eu tenho comigo mesmo, porque eu tenho essa preocupação. Eu sou uma pessoa naturalmente preocupada. Não sei se tem a ver com o meu signo Capricórnio ou qualquer coisa que eu passei na minha infância, mas eu tenho uma preocupação muito grande, mas eu tenho que ter essa disciplina de voltar e olhar pra mim e falar, poxa, não joga aquilo que você não quer, não pede aquilo que você não quer. É uma frase que fala, se preocupar demais é como orar por aquilo que você não quer que aconteça. E é exatamente isso. E aí, falando de disciplina, que é o último aspecto aqui que a gente, né, que eu peguei aqui agora, uma das coisas que eu tô entendendo muito aqui também nessas conversas com as pessoas que chegaram lá do podcast é a importância de disciplina traduzida muitas vezes numa rotina, né, que de certa forma, como você organiza as 24 horas que você tem no seu dia, necessariamente vão te impulsionar ou vão te trazer para trás. Como é que você organiza a sua rotina, assim, e quão disciplinada você é nessa rotina Uhum. especificamente? Olha, eu sou bem disciplinada, que é o Capricórnio, que é o Capricórnio da vida. Mas eu acordo muito cedo, eu acordo 4h40 todos os dias, Credo. sem despertador, Sem despertador. sem despertador. E sem passar Às vezes eu sono o dia acordo inteiro. 4 horas, E sem ficar com sono o dia sem inteiro. ficar com sono, só que não conversa comigo depois das 8h30 da noite. Nós Entendi. temos um Já tá porém na aqui hora, na já. história. Porque é o horário que eu fico sozinha. Entendi. Então, que meus filhos ainda estão dormindo, meu marido está acordado. A gente já tem um combinado lá que ele não pode ficar falando comigo esse horário, porque esse horário é meu. Tá. Então, eu tenho um escritório que fica fora da minha casa, assim, né? Não está ali no mesmo ambiente, que é a hora que eu vou fazer meditação, que eu vou ler. Eu amo ler, então tenho aquele livro que eu preciso pensar mais, é esse livro que eu leio essa hora, porque Entendi. à noite eu posso ler qualquer outro de história que eu não preciso pensar muito, Entendi. sabe? Mas Só quando eu pra... tenho que refletir é esse horário. Eu faço minha meditação e tenho minha atividade física, então eu faço isso todos os dias. Então, eu preciso disso daí. E eu acho que a atividade física, para mim, ela é um pouco esse lugar da descompressão, Tá. sabe? Então, ela é muito necessária para mim. Então, ou é personal, uma aula de dança, mas eu preciso fazer alguma coisa, assim, de atividade física. Então, essa disciplina, eu acho que ela me dá o equilíbrio, assim, se eu passo uma semana, sei lá, quando eu tinha viagem de trabalho, que você fica uma semana meio ali que você não Descanso que você consegue não entrar, fuso consegue. horário e tal, nossa, começa a me dar sabe, me dar um revertério, porque eu acho que até a respiração muda, sabe? Parece que você fica com aquela respiração mais ansiosa, mais no peito, sabe? Que você não tá entrando ali, se conectando com você. Então, essa disciplina para mim é para eu ter dias melhores, eu preciso fazer isso de manhã, Tá. entendeu? Então, também não é assim, sei lá, se eu fui dormir 11, meia-noite, porque eu tinha alguma coisa antes e eu não conseguia acordar, tá tudo bem, sabe? Também não é uma coisa que eu vou morrer, né? Tipo, é que o corpo acostuma, então, assim, é meu horário. Então, mesmo final de semana, tipo, eu vou acordar 5h30 no final de semana, entendeu? Não consigo dormir tanto Por a mais que mais, dorme porque é meu tarde, corpo. não. É que eu não durmo tarde. Não dá É um conta de pouco dormir esse tarde. lugar, assim, que hoje meus filhos estão mais velhos, então chega, tipo, 8h30, 9 horas, eu não tô mais conseguindo falar. Às Já vezes são a eles me hora mandam ir mesmo. dormir, entendeu? Eu falo assim, ah, mas você tá muito chata, vai dormir que você tá com sono, entendeu? E tá tudo bem, porque é isso, assim, aí eu já pifei mesmo, sabe? Quando eu tinha coisa de trabalho para fazer, eu prefiro acordar 3 da manhã do que dormir meia-noite, 1 hora da manhã, Entendi. porque meu horário, eu sou diurna, para mim Diurna é mesmo. tipo, eu preciso do dia. Então, eu acho que a disciplina nesse aspecto, sabe? O que que eu preciso para me manter equilibrada? Eu preciso da atividade física, eu preciso fazer uma meditação, preciso centrar, respirar, né? Eu preciso estar conectada comigo, sabe? Acho que outra disciplina é essa lista. O que que tem no meu dia hoje que eu tenho que fazer, sabe? Você Porque organiza e prioriza. tem que organizar essa lista, sabe? Eu ponho lá, tipo, faço a lista, ponho 500 estrelas naquelas que não podem cair do caminhão e, tipo, como é que a gente olha para isso
para não deixar cair do caminhão. Mas eu acho que, de novo, com a história da maturidade, também com uma certa leveza de que tá bom, vou fazer o que dá, tipo, eu tô aqui me esforçando, mas se alguma coisa cair do caminhão é porque não estava pronto para ser feita ainda. Tá tudo bem, sabe? Já me liberei desse lugar, sabe? Acho que a Não se gente entra um pouco nesse martirize. lugar de assim, puxa Aham. vida, eu combinei de encontrar, não deu, não era para ver, tá tudo bem, entendeu? Então acho que hoje eu tô mais nesse lugar, mas acho que a disciplina faz parte da minha vida, assim. Entendi. Acho que E você tem um teve que papel conquistar essa importante. disciplina ou foi natural? Meu marido até brinca que quando a gente se conheceu, ele achava que eu fazia isso pra mostrar pra ele, sabe? Que eu acordava cedo. Diferencial. Eu fui acordando cada vez mais cedo, a coisa só foi Aham. piorando, sabe? Que não, eu acho que é uma necessidade mesmo, Entendi. sabe? De organização assim corporal, sabe? Eu Entendi. preciso disso. Você sentiu Eu bem preciso ali. ter esse lugar, assim, do. Acho que é desse conhecido de que você sabe que é um lugar de centramento, que ali você Uhum. vai parar, vai respirar, vai se olhar e tudo bem, agora eu tô pronta pra ir, Vou pro sabe? próximo. Entendi. Legal demais. E quando assim, por mais que você teve uma boa noite de sono, ou, né, acordou, já está acostumado a acordar às 4 horas da manhã, tem alguns dias que durante o dia ali a gente sente cansado e que não vai conseguir cumprir as tarefas, né? Eu tenho muito disso. Acho que tem hora que, sei lá, começa amanhã super bem, aí da hora do almoço alguma coisa acontece, na hora do almoço tem uma notícia ruim, alguma coisa assim que me tira do foco, e eu entro, muitas vezes já aconteceu de eu entrar numa espiral ali que, cara, é só pior. E eu aprendi para mim mesmo que eu preciso, muitas vezes, me tirar dessa situação, né? Você tem isso no seu dia a dia, e o que você faz para se tirar dessa situação? Eu tenho direto. A gente tem alto e baixo direto, Toda né? Às hora. vezes a gente acorda super bem e a É. coisa vai. E acho que muito da energia, né, Marconi? Eu sinto Uhum. muito essa história de energia de ambiente, de energia das Uhum. pessoas. Às vezes eu tô super bem, de repente acontece uma situação que eu falo, nossa, eu vou pra uma vala, que eu falo, É. nossa senhora, é tipo Como é que me horrível. tira dali? Agora, eu acho que autoconhecimento ajuda muito nesse Uhum. aspecto, porque a gente consegue se perceber nesse lugar, né? Uhum. Pô, tô caindo aqui Uhum. na vala, preciso retomar. E hoje eu saio, eu vou embora, eu desmarco. É. E eu tive uma situação que eu estava numa convenção de vendas, Uhum. no retorno da pandemia, que a gente nem tinha ainda se visto presencialmente. E aí eu nessa posição mais sênior, assim, de liderança, todo mundo querendo falar comigo, não sei o quê. E aí eu fiquei lá no primeiro dia, fui fazer o happy hour e tal. No dia seguinte, nossa, se tivesse uma concha, eu tava dentro da concha, sabe? Eu acordei mal, assim. Me Falei, tira acordei daqui. me sentindo mal, sabe? Pesada. Aí, tipo, passei o dia todo lá, tipo, ia ter outro happy hour à tarde. Mas eu tava me sentindo muito mal. Aí eu entrei lá numa sala que tava o pessoal do RH, eu falei, gente, eu não tô bem. Eu falei, tudo bem eu ir embora? Ah, tudo bem. Aí tá bom, né? Peguei minhas coisas e fui embora. Aí tô chegando lá da granja, aí a pessoa do RH me liga, onde você tá? Eu falei, fui embora. Como assim você foi embora? Eu falei, como assim o quê? Eu falei É. pra você que eu não tava me sentindo bem, que eu ia Aham. embora. Joana, você tá no meio da convenção, tá todo mundo esperando pra falar com você. Como assim? Você pega suas coisas e você vai embora? Eu falei, eu avisei que eu tava indo embora. Tipo, eu não tô me sentindo Você não bem. acreditou, o problema é Eu seu. falei, até escutei uma expressão esses dias, acabou minha bateria social, sabe? Acabou minha Exato. bateria social, tem hora que a gente não tá mais bom pra troca. Uhum. Que daí, isso aqui não vai sair coisa boa. Se eu não tô nessa Exato. sintonia, me deixa quieta. E nessas horas, assim, eu chego em casa, eu tomo um banho de sal grosso, eu tomo um banho de ervas, eu vou dormir cedo, sabe? Tipo, eu deito e falo assim, não tô bem, eu aviso. Uhum. Gente, não tô bem hoje, tô muito mal-humorada, eu não tô legal, eu preciso dormir. Então, Legal. assim, ó, como cedo e vou dormir. Então, assim, meu Uhum. marido sabe, meus filhos sabem, tem dia que eu tô nesse lugar, entendeu? Uhum. Só que, assim, conforme a gente vai se conhecendo, eu sou uma pessoa também que eu entro na vala, mas eu saio muito rápido. Então, é isso, assim, eu preciso do meu espaço para, tipo, voltar, entendeu? Para me Uhum. reconectar e me entender, entender o que tá acontecendo, entender que energia é essa, tem coisa que é minha, tem coisa que não é, como é que eu separo esse lugar Uhum. e como é que eu saio disso. Então, assim, no dia seguinte, normalmente eu já tô bem, Tá bem, entendeu? né? Mas eu me fecho. E hoje eu me respeito E não muito, tem medo, né? Marconi. E não Não tem tem. medo. Não luta E aí, o contra. que aconteceu? No dia seguinte, voltei para a convenção, né? Depois que ela me deixou, me Mal, né? enlouqueceu com a história. Dadadá. Aí eu fui falar para eles. Eu falei, gente, olha só, sou ser humano, vulnerável. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô. Então, no primeiro dia eu tava aqui inteira com vocês, trocando feliz. Ontem eu não tava bem. Então, eu abri o dia falando isso para eles. Eu Uhum. falei, olha, eu peço desculpas se vocês estavam na expectativa de falar comigo, estou aqui à disposição pro que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. Ontem eu não estava bem. Eu precisava ir para casa tomar um banho de sal grosso. Foi isso que eu fiz e Entendi. tá tudo resolvido, entendeu? É um pouco esse Exato. lugar. E se conhecer e se respeitar, né? Acho que É isso. a série É de tudo que a gente isso. tá falando aqui é isso. Se conhecer e, pô, já que você se conhece, respeite. É isso. Entenda que Né? não lute contra, necessariamente. Porque muitas vezes a Exatamente. gente se Respeita, conhece né? e a E não gente começa a lutar respeita. contra. E, nossa, eu me respeito
sinto muito. E eu sinto no corpo, assim, como eu me conheço muito, eu sei quando Uhum. não tô bem, né? Então Legal, também não tenho mais essa história de eu vou fingir que tá tudo bem. Não consigo fingir que tá tudo legal. bem. Bom, nos seus exemplos aí, você deu vários exemplos de alguns livros, né? E eu queria te perguntar quais foram os livros que mais positivamente influenciaram sua trajetória. Então, esse Liderança Shakti eu amo, que é Uhum. esse que fala do feminino e do masculino. Tem um outro que chama Empresas que Curam, que também é muito legal, que é como você pega esse lugar de propósito, de impacto, e Uhum. você gera isso primeiro nesse entorno dentro da empresa, mas como isso depois expande, né? Quando Tá. você tem as pessoas ali se vendo em Uhum. outro lugar, que eu também gosto bastante. É, eu li um da Viola Davis, da vida dela, que eu achei bem impactante, assim, como Uhum. é que você, independente do que você viveu, você olha para isso e alquimiza de alguma maneira e Uhum. transforma, né? E como é que você carrega isso para frente. Tem um outro que eu adoro que chama Corajosa Sim, Perfeita Não, que é um pouco Tá. esse lugar de nessa linha imaginária aí que a gente coloca do perfeccionismo e que a gente se cobra tanto, né? Sendo tão maldosa com a gente mesmo. Então, acho que esse foi um que eu gostei bastante. Ah, Marconi, eu amo ler tudo que você pode imaginar. E você lê mais livros de autoajuda ou... Então, eu leio, tipo, 4 livros ao mesmo tempo, Tá. mais ou menos, né? Tipo, E então eu por que tenho o que livro de isso? manhã, porque eu tenho o livro da Cansa? manhã, aí eu tenho o livro do, sei lá, do livro do final de semana, aí eu Entendi. tenho o livro da noite. Então, assim, o livro da noite para mim, ou do final de semana, que eu tô assim na praia lendo, vai Uhum. ser sei lá, um romance que não tem que pensar em nada, que é Só uma vai. historinha ali beabá, que É. eu me envolvo na história Uhum. e acho super legal. Aí eu tenho alguns desses. Não sei se é autoajuda, pode até ser autoajuda. Acho que é autoajuda, ou que são coisas assim, sei lá, tô lendo um agora que chama The Way of Transition, que é tipo, são coisas que você tem que pensar mais, Uhum. sabe? Que você tá ali lendo, São que não estão ficção, fazendo isso, que né? estão te Tem fazendo alguma coisa refletir, ali. estão trazendo informação. Isso, Né? isso. Então, assim, como é que você traz essa informação para sua vida e como é que você conecta com as coisas que você está vivendo, mas Uhum. que você precisa pensar, você precisa Uhum. ler e prestar atenção. O do romance, você vai passar um parágrafo ali que às vezes você nem prestou atenção, não leu, mas você Uhum. conseguiu entender a história. Esse que você tem que pensar, se você perdeu o parágrafo, você fala, puta, não entendi nada, deixa eu voltar, Volta. sabe? Então, tipo, acho que é esse, os livros são Exato. diferentes nesse aspecto. E eu sou dessas, eu já tentei o Kindle, não consigo. Não dá, não Eu amo, dá. eu amo folha, eu amo É, dobrar, eu amo orelha, é, eu amo pegar no livro. é. Então, assim, aí alguém me falou algum livro, eu já tô lá comprando. Então, eu tenho aquela estante meu lotada que eu tenho um monte de livro que eu quero ler. Mas aí eu fico nessa coisa do eu quero ler, e às vezes eu falo assim, puta, eu vou ler só um pouquinho desse. Aí Aham, eu tô com 3, 4 que eu tô lendo, sabe? entendi. Então, é um pouco esse lugar, assim, por isso Engra- dos tantos. Engraçado isso, porque eu já tentei ler 4 livros ao mesmo tempo, e eu aprendi que pra mim não funciona muito, É, porque eu leio 4, aí eu fico, mas eu li isso aqui, talvez é porque eu leio 4 similares, vai, vamos dizer assim, eu tô, tá, tô não, no os momento que eu tô meus. lendo muito bibliografia, Biografia. biografias, e aí de repente eu tô pensando, eu sou daqueles que leio alguma coisa, depois eu fico horas pensando sobre aquilo que eu li. Tá. E aí por isso eu falo assim, mas isso aqui é de tal pessoa ou de tal pessoa? E aí eu tinha que voltar pra trás e falei É, assim, mas não, acho que é porque é o eu, mesmo gênero. eu Acho preciso que. começar a ler um e aí eu termino ele. É, confesso que antes eu me sentia mal quando eu pulava um capítulo, uma página, uma coisa, mas hoje eu já me aprendi, que eu falei assim, cara, eu já começo um capítulo e vendo que por um lado já entendi o final dele, que não vai acrescentar, e eu hoje já Você tenho essa de pula eu capítulo? Eu pulo não porque eu pulo entendo, eu capítulo. pulo que eu entendo porque, até estava conversando com o editor outro dia, sobre The Mind Behind aqui, e eles falam assim, cara, muitas vezes eu entendi como que escritor funciona, né? Ele Ah, precisa de uma certa didática, falar várias vezes a mesma coisa e etc. Eu, como sou uma pessoa relativamente impaciente, e eu pego as coisas rápidas, e aí eu aprendi com ela. Eu falei assim, então quer dizer que se eu ler o começo do capítulo, pode ser que se mentira. eu pulo, vou pro final, eu falo, cara, é realmente aquilo, então eu já vou pro próximo. E faço isso hoje sem me julgar, porque antes eu me julgava, se eu pulasse uma página, eu fazia sem me julgar. Mas pelo menos é uma forma de eu chegar mais próximo ali do conhecimento que eu quero e a cerne. Todo livro tem 3 mensagens ali, uma vez que você capturou aquelas 3 mensagens, o resto é muito para embasar aquelas 3 mensagens. Então eu tento ter essas, né, para me ajudar a ler muito, porque sou uma pessoa impaciente, com TDAH, e se eu começar a ler alguma coisa e parece que eu não estou saindo do lugar, é mais fácil eu desistir. Então, para não desistir, eu desenvolvi essas técnicas. Mas, Joe, agora várias pessoas que estão assistindo aqui a gente, eles vão, né, eu acho que eles estão ainda começando, né, vão olhar para a Joana e falar assim, poxa, um dia eu quero ser igual a Joana,
e vão se inspirar na sua história. Então, qual conselho que você daria, sei lá, para um jovem universitário que está prestes a enfrentar o mundo real? Invista em autoconhecimento. Se Eu conheça, acho né? que quanto mais a gente investe nisso, em saber quem a gente é, de onde a gente veio, quais são nossos valores, qual é a nossa essência, por que que a gente faz Uhum, isso ou aquilo, da onde isso vem, uhum, eu acho que esse é um caminho muito libertador, assim. É libertador para você entender o que você quer, separar o que você quer do que você não quer, separar o que você quer e o que seus pais querem, sim. separar o que é a expectativa do outro e o que é minha, né? O que é imposto pela sociedade, o que eu acredito. É ter coragem para assumir risco. Eu acho que quanto mais você se conhece, mais você se enxerga nesse lugar, sabe? Eu Uhum, acho que autoconhecimento para mim é uma jornada sem fim. é. Eu acho que é um lugar que, assim, se você entra nessa achando que você vai resolver sua vida, sinto muito lhe informar, mas Né? acho que só vai piorando. Quanto mais você se aprofunda, você fala: "Nossa, agora eu vou começar tudo de novo em outro Exato. lugar", assim, é E muito maluco. autoconhecimento é um negócio, eu acho que tem duas frentes sobre o autoconhecimento que você mencionou bem. A primeira é que quanto mais você se conhece, menos você se conhece. No É final do dia, isso. mais você quer buscar. Só tem um outro aspecto que eu até sempre me perguntei, né, daqueles dilemas da vida, como é que uma pessoa que não tem autoconhecimento sabe que não tem autoconhecimento, né? Porque você precisa desse um mínimo lá, se conhecer para você saber que você não tem e você precisa desenvolver aquilo lá, né? Então fica aquela dicotomia ali Mas eu que. acho que é inconsciente, é assim, até você normalmente acho que as pessoas entram na jornada se você não é curioso, assim, sei lá, eu sou pisciana, eu Uhum, acho que pisciana vai atrás disso por uhum, natureza mesmo. Mas eu acho que para quem não é, ou você vai viver alguma situação que vai mexer com você e você não vai saber lidar, e aí você começa a buscar. uhum, Ou alguém te falou que isso é legal e aí você vai experimentar, né? Tipo, acho que a terapia também acho que foi uma coisa que mudou uhum, muito depois da pandemia, né? Que as pessoas estão normalizando um pouco mais esse lugar da terapia, né? Que antes era uhum, muito conversa de maluco, essa coisa toda. E aí eu acho que acaba sendo um trigger, é isso, assim, alguma situação ruim, alguma situação que você não estava esperando, alguma, sei lá, né, morte de alguma pessoa próxima que acho que mexe com você em outro lugar, né? Que você quer achar alguma explicação, ou depressão, né? Tanta gente uhum. deprimido hoje. Eu acho que existem uns triggers para quem não tem a consciência, porque eu acho que quem não tem a consciência não tem mesmo. A pessoa Exato. acha que tá ótimo, né? Porque não tem consciência. Né? A partir do momento que eu não sei o que eu não sei, tá tudo bem, né? Agora, a partir do momento que eu vejo alguma coisa aqui e que eu tenho contato, é um letramento mesmo, né? Então, acho que é um Exatamente. pouco esse lugar. E é sem fim porque é isso, assim, você vai descobrir uma coisa, vai entender de onde veio, por que que veio, vai entender se você quer mudar ou não, vai viver esse processo. Aí quando você fala assim, puxa, aqui tá ótimo, então já resolvi, vai ser assim. Aí você descobre outra, e aí você continua, né? É muito sem Exatamente. fim, muito sem fim. É jornada, não vai chegar em lugar nenhum aqui. Eu acho que, né? Eu amo a Lucilena Galvão, a filósofa, e ela fala muito isso, né? O ser humano é o único animal que tem o ser antes do Exato. nome. O ser é o sentir, a nossa Uhum. evolução está no sentir. Então, assim, pô, se você veio para cá e você não está fazendo isso, amigão, você não vai sair daqui, entendeu? Tipo, Exato. você vai voltar para cá. Então, assim, essa é a missão, né? Seja, né? Evoluir, né? Seja, sinta, né? Exato. Então, como é que a gente vive esse lugar, né? E é de altos e baixos, Marconi, não tem jeito. Vai ter hora que a gente vai estar bem, feliz da vida, achando que fez tudo o que podia fazer, tá mega feliz. E tem Uhum. hora que você fala, nossa, que titica que eu tô fazendo da minha vida, né? E tá tudo Uhum. bem. E tá tudo E bem, tá tudo exato. bem. É isso, acolhe. Nem se empolgar demais quando você tá lá em É isso. cima, nem se desesperar demais quando você tá lá embaixo. Encontrar alguma É coisa no meio do isso. caminho que é a essência. E acho que a maturidade traz isso também. Acontece o que tem que acontecer, Uhum. sabe? Então, um pouco esse lugar de, saber, acolhe o que está acontecendo, porque tem aprendizado, senão não estava acontecendo, sabe? Uhum. Então, também essa história da gente querer ficar achando culpado, explicação, ai, como? Não, acolhe, tá tudo bem, sabe? Uma hora você vai entender, sabe? Daqui a Exato. pouco vai passar e você vai ver por que que aconteceu, o É. que que você tinha que tirar daqui, entendeu? Seja Então, gentil consigo mesmo, é muitas isso. vezes. E Esse se lugar. tivesse um outdoor com alguma coisa escrita, para que várias pessoas pudessem ler e reler, e você mesmo ler e reler, o que estaria escrito nele? A minha frase é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Tá. E acho que eu vivo isso todos os Protagonismo. dias no meu comportamento, nas Uhum. minhas interações e buscando aquilo que eu queria ver, Uhum. sabe? Em todo lugar. Acho que é isso. Incrível, incrível. Bom, Joana, deu agora exatamente quase 1 hora e meia, acho que nós estamos fechando 1 hora e meia aqui de conversa. Então, eu queria te agradecer, mas antes da gente finalizar, queria que se você deixasse aqui para o pessoal que quiser te contactar, qual que é a melhor rede social para te seguir, para conversar contigo, se for o caso, onde é que as pessoas te encontram? Não, bom, ou no LinkedIn ou no Instagram, Joana Disse. Vocês me encontram lá e meus contatos e tudo mais. Obrigada. Exato. E eu queria agradecer muito.
muito, muito mesmo. Foi um papo incrível. Ainda estou processando aqui várias das coisas que você me disse. Várias das coisas parece que a Joana estava falando para mim. Eu sei que não era, mas Pode ser, Marconi, você não sabe. pode ser que aquele negócio da carapuça serviu, mas Isso. tenho certeza que você não está querendo passar uma mensagem subliminar aqui, não. Mas queria te agradecer muito, João, pela sua simpatia e vir aqui conversar com a gente. Mas, sobretudo, sobre o seu propósito de vida. Eu acho que eu tô aqui torcendo muito para que você possa realizar ele. Eu acho que os seres humanos precisamos ser mais humanos. Nós precisamos ser humano, né, no final do dia, como você mesmo disse. E quando eu olho para as necessidades, né, do homem, a gente evoluiu bastante nos últimos anos como humanidade, né? Se você for pegar todos os aspectos de PIB per capita, expectativa de vida, tudo a gente melhorou bastante como humanidade, apesar que tem muita gente negativa aí, eu tenho essa visão otimista, sobretudo quando olho para trás, só que uma coisa a gente está esquecendo de ser humano, né, de sermos cada vez mais humanos, buscar esse potencial humano. E aí tomara que pessoas como você possam nos ajudar a ser cada vez mais humano, que a gente vai precisar, e olhar o humano no outro também, com essa empatia e essa simpatia que você demonstrou aqui pra gente. Então, muito obrigado. E para vocês que estão aqui com a gente no The Mind Behind, não se esqueça, independente de qual plataforma que você está assistindo a gente, segue aí, manda seu like, né, porque acho que é muito importante, você nos ajuda bastante a atingir cada vez mais pessoas e levar o conteúdo que vocês merecem. É isso, obrigado, Jô. Obrigada a E você. tenham um bom dia a todos.